Olá, alunos, sejam bem-vindos então à nossa quinta aula, né, de juros compostos. E na aula passada eu estava falando um pouquinho sobre taxa de juros nominal e taxa de juros efetiva, tá? Então vamos continuar por aí. Para retomar então aqui nesse assunto, eu vou fazer mais um exemplo aqui de taxa equivalente, só para retomar um pouquinho a aula retrasada e já voltar um pouquinho a falar das taxas de juros nominal e efetiva. Então a aula passada, né, só para retomar um pouquinho, só para relembrar, né, vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Pega uma taxa de juros, tá, de 36% ao ano. Qual que é a taxa equivalente? Tá? Só para deixar bem claro para vocês. Veja bem, se tu tem uma taxa de juros, tá, e aqui não está falando a capitalização, a gente já vai assumir que o prazo da taxa de juros e a capitalização são iguais. Então a gente pode considerar isso aqui como de fato uma taxa efetiva, tá, de 36% ao ano. Agora, qual que é equivalente? Nós já entendemos, né? Equivalente, então, seria o quê? Essa taxa equivalente seria IQ, né? Qual que é a taxa equivalente? Já sabe que isso aqui é raiz késima, né? Se quiserem, raiz késima, para lembrar a fórmula. 1 mais I. Esse I eu posso até chamar de efetiva, se eu quiser. Tá? Posso chamar de efetiva. Então, isso aqui vai ser o quê? Nesse caso específico, quero achar uma equivalente mensal, né? O ano tem 12 meses, então meu K vai ser 12, são 12 capitalizações. E a taxa efetiva, ou a taxa de juros que eu tenho é de 0,36, né? Que é 36 ao ano. Opa, aqui é um 3, tá, gente? 0,36. Isso aí tudo menos 1. Beleza, essa é a taxa equivalente. Ficou claro aqui para vocês? Vamos fazer essa continha. Pegando aqui HP 12 39G, né? Nós vamos ter o quê? Posso usar também a raiz enésima, a gente já viu, né? Então a gente pode usar aqui então 12, por exemplo. Ó. Aí dou um shift raiz enésima, esse é o comando da raiz enésima, né? nthroot. Né? Abre parênteses, 1 ponto, ou 1 mais 0,36, né? Que é 1,36, fecha parênteses, menos 1. Essa é a taxa equivalente, vou multiplicar por 100, tá? 2,59548, tá? Então vai ficar... Eu estava vendo agora, até a aula passada que eu dei aquela aula para vocês de taxa nominal e taxa efetiva, eu estava com curiosidade para ver qual a taxa, quando eu fiz um financiamento, né, qual que era a taxa nominal e qual que era a taxa efetiva. E quando eu fui olhar o meu contrato, né, eu vi que eles usam 3 casas. Esses contratos de financiamento, eles estão usando 3 casas. Então, na verdade, tudo bem, quem já está usando 2 casas, não tem problema, mas vamos, a partir de agora, usar 3 casas, tá? Depois da vírgula. Então seria 2,595. Como depois de 5 vem um 4, então vai ficar 2,595 ou 595%, tá? 2,595, 2, vamos usar aqui 3 casas, tá bem? Por cento ao mês. Ficou claro aqui, né, gente? Essa é a taxa equivalente. Tá? Se eu tivesse essa taxa aqui, 2,595, e pedisse uma taxa anual, seria efetiva. Qual a taxa efetiva, né? A 2,595% ao mês. Aí você faz o trabalho inverso, né? Se eu pedisse uma taxa efetiva, a taxa efetiva seria 1 mais a taxa equivalente, né? Ou I qualquer. Veja que quando eu quero uma efetiva, não precisa ser exatamente uma equivalente, pode ser uma nominal também, tá? Então, nesse caso específico seria essa taxa que eu tenho, né? 0,595, né? Eleva na 12 menos 1. Obviamente isso aqui vai dar os 36%. Cara, ali como eu arredondei, tá? Pode ser que dê uma diferençazinha aqui, tá? Isso eu quero dizer. Se eu fizer a conta aqui, 1, vou botar aqui, 1 mais, né? 0,0
25,95, fechar o parênteses, elevar na 12, menos 1, olha lá, ó, e multiplicar por 100, como eu falei para vocês, ó, aqui talvez, ó, se fosse usar 3 casas depois da vírgula, ia dar 35,992, né? Tá? Porque como eu arredondei aqui, acabou arredondando aquela ali, tá? Mas são duas taxas, então é assim que tu passa de uma para outra, isso que eu quero dizer. Que tu passa de uma taxa equivalente para uma efetiva e de uma efetiva para uma equivalente, tá bom? Acho que ficou claro aqui para vocês, né? Outro exemplo que eu trouxe aqui é, por exemplo, a poupança, né? Eu tinha falado da aula passada. A poupança, ela então rende 70% da Selic, né, gente? Mais a TR. E ela é capitalizada mensalmente, tá? Essa conta aqui só vale, tá? A partir de maio de 2012, então a poupança paga assim, ó. Se a Selic tiver abaixo de 8,5, ela paga 70 da Selic mais TR. Tá? Se a Selic tiver maior do que 8,5, ela paga 0,5% ao mês mais TR. E para quem depositou antes de 2012, continua ganhando 0,5, tá? Mais TR. Tá? Esse é o cálculo atual, né, da poupança a partir de 2012. A Selic hoje está em 2,25, tá, gente? Então o que acontece? A taxa Selic, deixa eu colocar para vocês aqui, que é a taxa referencial da economia, a taxa que os bancos, né, usam para trocar dinheiro entre eles também, que é o CDI. Por exemplo, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele é muito vinculado à taxa Selic. Tá? Então a taxa Selic, além de influenciar o CDI, que é um referencial bancário, né, dos bancos, e serve para várias coisas, né? Por exemplo, títulos do governo, né, que são vendidos à taxa Selic, e outras tantas taxas, né, que são vinculadas à Selic. Então hoje ela está em 2,25% ao ano. Então a poupança hoje está rendendo 70% dela, mas a TR está em zero hoje, tá? Então a poupança ela está dando 70% da Selic. Então é 70%, ou 0,7, né? 0,7 de 2,25. É isso que você vai ganhar. Ao ano, né? Em outras palavras, vai ser 0,7 de 2,25. Então ela está dando hoje a poupança por ano 1,575. Né? 1,575. Vou usar 3 casas agora, tá? Por cento ao ano. É isso que a poupança está te dando. Só que a poupança, gente, ela é capitalizada mensal, né? Vai ganhando sempre mês a mês. Então a taxa nominal, como a capitalização não está no mesmo prazo da taxa de juros, a poupança está te pagando uma taxa nominal de quanto? Isso aqui é um N, tá? Quanto que vai ser a taxa nominal mensal? Vai ser esses 1,575% ao ano dividido por 12, tá? Sempre que eu vou fazer uma taxa nominal, né, quando a capitalização não está no mesmo prazo da taxa, eu posso dividir assim, de forma linear. O que vai ocasionar o quê? O que vai ocasionar que eu vou gerar uma taxa efetiva, né, diferente dessa taxa aqui, de 1,575. Então, fazendo essa divisão aqui, quanto que dá? Se nós dividimos por 12, por ser em porcentagem mesmo, tá? Tá 0,131, tá? 0,131, ok? Então 0,1%, tá? 131% ao mês. É isso que a poupança está te dando hoje, 0,31% ao mês. Agora, se tu aplicar 0,31% ao mês durante 12 meses,
tu vai ter uma taxa diferente dessa aqui, né? De 1,575, porque aqui, quando eu dividi por 12, eu meio que linearizei. Mas se eu aplicar juros compostos agora, eu vou ter uma efetiva diferente, né? Então qual é a taxa efetiva mesmo que a poupança está dando? A taxa efetiva, a verdadeira taxa, é 1 mais... Vou passar aqui para 0, vai ter dois zeros agora, a gente vai dividir por 100 aqui, né? 0,131. Vou ter na unitária aqui, tá? Elevado na 12 menos 1. Essa é a taxa efetiva. Tá bom? Isso aqui é 1. Então qual seria a taxa? Então vai ser... Já está ali, né? Só vou dividir por 100 essa aqui. Então divide a resposta por 100. Soma 1. E leva isso na 12. Menos 1. Perfeito? Já multiplicar por 100. A taxa efetiva mesmo é 1,586, ó. 1,586. 1,586% ao ano. Um pouquinho diferente, tá? É só isso que vocês têm que cuidar. Quando você tiver uma taxa de juros, tá? Que a capitalização e a taxa não estão no mesmo prazo, é bom você calcular a efetiva, né? Senão você pode ter uma falsa impressão da taxa que você está usando. Tanto para um rendimento, para um investimento financeiro, quanto para um empréstimo, um financiamento e tal. Beleza? É sempre um pouquinho maior, a efetiva é sempre um pouquinho maior que a nominal, tá? Ficou claro para vocês aí? Veja que a nominal, ele não pega uma equivalente, tá? Tu pode linearizar para nominal, mas na hora que tu fizer juros sobre a nominal, tu vai ter uma efetiva diferente da taxa original. Tá? É isso que eu quero dizer. Tá? Ficou claro para vocês aqui? Espero que sim. Vamos fazer mais um exemplo. Então o empréstimo tá, de R$11.000, ele é efetuado pelo prazo de um ano, a uma taxa nominal ó, de 32% ao ano, capitalizados trimestralmente. Pede para calcular o montante e o custo efetivo do empréstimo. Tá? Como é que a gente vai fazer então? Bem simples, ó. Tu tem um capital inicial de 11.000. Né? Vamos supor que tu fez um empréstimo hoje. Foi lá no banco, fez um empréstimo de 11.000. A taxa que o banco está te dizendo é o seguinte, olha, a taxa... Veja que às vezes ele não vai dizer para ti o banco. Não vai dizer que é uma taxa nominal, ele vai te dizer assim, ó, a taxa é de 32% ao ano, só que todo mês ele vai te cobrar aqueles juros. É uma taxa nominal, né? Porque a referência dela é anual, mas a capitalização dela não é ao ano, ocorre mês a mês. Ou nos casos aqui de 3 em 3 meses, tá? Então a taxa aqui nominal proporcional é quanto? Na verdade ele é 32% ao ano. Aí eu vou dividir pelas capitalizações, né? Quantos trimestres tem o ano? 4, né? Então se tu dividir pelo número de trimestres aqui que tem no ano, tu vai chegar numa taxa nominal proporcional, né, de 8% ao trimestre. Essa é a taxa de fato, né, que está sendo aplicada todo o trimestre. Mas na hora que tu aplicar essa taxa de 8% e usar os juros compostos, obviamente que não vai dar um 32% ao ano, vai dar mais, né, a efetiva. Então, isso que ele está pedindo para calcular depois ali, o custo efetivo do empréstimo. Tá? Então, na verdade, como ela vai estar aplicando o 888, aqui a gente pode calcular já o montante. O montante não vai mudar, porque o montante... Aqui tem que tomar um cuidado também. O montante é o seguinte, ó, como ele vai sofrer essas capitalizações trimestrais, não vai fazer diferença. Tá? Então, o montante aqui, ó, se você for olhar, ó, você vai ter 11.000, então vai ser 1 mais 0,08, né?
elevado na 4. Ok? Esse é o montante. Então vai dar quanto isso? 11.000 vezes, né? 1,08 eleva na 4, né? Que são 4 trimestres. Então vai dar lá, 14.955. Aqui sim, o dinheiro vamos usar duas casas, tá, gente? 14.965,37,38, né? Então 14.965 com 38 centavos. 14.965, ok? Para conferir aqui, ó, com 38, tá? Certinho? Esse é o montante que ele vai pagar, mas o custo efetivo é diferente, entendeu? O custo efetivo ele está dizendo qual é a taxa efetiva de verdade, não foi 32%. Tá? Esse que ele tá, a taxa mesmo, o que tu vai pagar de fato é 14.000, mas a taxa efetiva é quanto? A taxa efetiva vai ser 1 mais esse 0,08, né? Quantos trimestres tem um ano? 4, né? 4 trimestres menos 1. Então, o custo efetivo vai ser quanto? Ou a taxa efetiva, né? Então vai ser 1,08 elevado na 4 menos 1. Vamos multiplicar por 100, tá vendo que muda? A taxa é de 36. Aqui eu vou usar sempre 3 casas agora, tá? Já falei pra vocês. Então 36, 0, 4, 8. Como tem um 8 depois do último 8, vai ficar 0,49 aqui, tá? 36,049. 36,049 ao ano, tá? É isso que tu tá pagando de taxa de juros. E não os 32%. Tá? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes o banco esconde essa taxa efetiva. Tá? Ele esconde de você essa taxa. E aí te mostra só a taxa nominal. Tá? Ele te mostra só a taxa nominal. Ainda se ele te mostrasse a nominal proporcional, que é 8% ao trimestre, tudo bem. Mas ele te diz, não, a taxa é 32% ao ano, capitalizado trimestralmente. Então tu fica com aquela ideia, né? Tá, 32%. Aí tu vai num outro banco, o outro banco te mostra a efetiva. Não, tu vai ter uma taxa efetiva de 36%. Aí tu acha que o banco A tem uma taxa menor que o banco B, mas na verdade a taxa de juros efetiva é a mesma. Não sei se eu fiquei claro, então é isso que você tem que tomar cuidado. É sempre bom pegar a taxa de juros efetiva, tá? Da operação, para te poder comparar. Eu falo em comparação de taxas de juros, tá? É óbvio que a taxa nominal, essa aqui, quando você tem a capitalização diferente as capitalizações diferentes, né, da taxa de juros, na hora que tu dividir pelas capitalizações e for aplicando, o montante no final vai dar o mesmo, mas tem que tomar cuidado aqui, né? Tu não pode usar esse 32% aqui. É isso que eu tô querendo que vocês entendam aqui, ó. Daria um montante diferente se eu aplicasse só 32% aqui ao ano. Entenderam? Por exemplo, aqui, ó, só para deixar claro aqui para vocês, que eu acho que isso aqui é importante. Vamos supor que tu pegasse então, aqueles 32% ao ano. Fizesse essa conta aqui, ó. Tá, então, se eu tomei um empréstimo de 11.000 e a taxa de juros é 32% ao ano, poderia ter feito essa conta aqui, né? Vezes 1, né? Elevado a 1. Não tem nada a ver. Olha como vai dar um valor menor. Se eu pegar 11.000, certo? Aplicar uma taxa de 0,32%, obviamente, né? Vai ser isso aqui o teu montante, né? Esse aqui o teu... vai dar 14.520. 14.520, que é bem menos, né, do que tu pagou. Então toma cuidado. Então às vezes, o pessoal às vezes se confunde, né? Que essa taxa aqui está capitalizada trimestralmente. Você tem que aplicar, na verdade, o 8% ao trimestre. E não aplicar o 32%. Se tu quer aplicar uma taxa anual, tu tem que achar efetiva. Aí sim, se tu aplicar 36,049 ao ano, vai dar os 14.965.
Entendeu? Então se eu pegasse, por exemplo, lá, os mesmos 11.000 e aplicasse agora a taxa efetiva, que na verdade ela é de 0,36049, obviamente que é uma capitalização só, que é uma taxa ao ano, né? Quanto vai dar? Obviamente vai dar o que tinha que dar, né? Vou fazer aqui, vai ficar 11.000. Se pegar 11.000, né? 0 ponto, aplicar a taxa efetiva agora. Obviamente isso aqui vai dar os 14.965,39, tá? Uma pequena arredondadinha ali. Mas vai dar os 14.965,39, como tinha que ser, tá? Só toma cuidado, né, para nunca usar essa taxa, essa nominal, sem dividir, né, pelas capitalizações, tá? Se tu quiser usar o nominal, tu tem que dividir pelo número, né, de períodos que foi capitalizado. Então tu deve usar sempre o 8% ao trimestre e não os 32%. Senão tu vai chegar num montante diferente. Tá? Então esses detalhezinhos, né, que você tem que tomar cuidado aqui em finanças, né? São essas nuances, né, que tem no mercado aí que o pessoal às vezes não fica muito ciente, tá? Para finalizar a aula de hoje, então, vamos pegar aqui sendo de 24% ao ano a taxa nominal de juros cobrada por uma instituição. Calcule o custo efetivo anual, admitindo que o período de capitalização dos juros, que é juros, tá? Só arrumei já aqui para vocês, então admitindo que o período de capitalização dos juros seja mensal, trimestral e semestral, tá? Então eu tenho a taxa lá, ó, eu tenho a taxa de juros, uma taxa nominal, tá, de 24% ao ano. Tá? Essa é a minha taxa. Só que ela tem capitalizações diferentes, tá? Ela não é uma taxa que está capitalizada ao ano. Se ela fosse uma taxa de 24% ao ano capitalizada anualmente, seria a taxa efetiva, ok? Como ela não está, eu vou achar as nominais, né? As nominais para cada período, e depois achar a efetiva anual, o custo anual, né, de cada uma, né? Então, por exemplo, se tu pegar uma taxa de 24% anual, tá? Uma taxa nominal. Se ela for capitalizada mensal, qual seria a proporcional aqui? A proporcional seria 24. Quantos meses tem o ano? 12, né? Então isso aqui vai ser 2% ao mês. Essa é a taxa nominal proporcional, linear mesmo. Qual que é a taxa efetiva dessa operação? Nesse caso específico aqui, 2% ao mês vai te dar uma taxa efetiva de quanto? Então é 1 mais 0,02 elevado na K capitalizações, né? Elevado em 12 capitalizações. 12 capitalizações menos 1. Esse é o custo se ela for capitalizada mensal. Então basta fazer o que? 1,02 elevado na 12, já somei direto ali, menos 1, multiplica por 100. Então já dá um custo aqui, ó, gente, de 26,824. 26,824% ao mês. Desculpa, ao ano, né? Essa é a taxa efetiva. Esse é o custo da operação, tá? Ao ano. E não os 24. Ok? Se fosse ao trimestre, a taxa nominal seria quanto? Seria 24. Quantos trimestres tem um ano? 4, né? Então aqui já seria uma taxa de 6% ao trimestre, é uma proporcional linear mesmo, tá? Ou proporcional simples, que eles chamam também. Logo a taxa efetiva vai ser 1 mais 0,06, cuida, né? Eleva na 4, né? São 4 capitalizações, né? O ano tem 4 trimestres. Menos 1. Quanto que dá essa conta aí? 1,06 eleva na 4
Menos 1 multiplica por 100. Ó, já dá 26,247. Como tem um 6 depois, 248, tá? 26,248. 26,248% ao ano. Tá vendo que muda? Já é uma taxa um pouquinho coisa, né, menor. Tá? Porque eu tenho mais capitalizações, né? E por fim, se tu pegar uma taxa que tem uma capitalização semestral, né, tu vai pegar os 24, né, o ano tem 2 semestres, então tu vai ter uma taxa proporcional nominal de 12% ao semestre. Mas qual é o custo efetivo da operação, ou a taxa efetiva? Vai ser 1 mais, ficou claro para vocês aqui? 0,12, o ano tem 2 semestres. Então aqui tu vai achar o custo efetivo da operação. Então 1,012 elevado ao quadrado menos 1 multiplica por 100. Então tu vai ter um custo efetivo de 24. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. 1 mais 0,12 eleva ao quadrado menos 1 vezes 100. Tá? Agora sim. 25,44. Tá? Então o custo efetivo da operação. Opa, depois do 4 em quantos? Só 44 mesmo. Então 25, quer dizer, quanto menos capitalizações eu tiver no período, mais eu vou me aproximar dessa taxa nominal. Né? Quanto mais capitalizações, né, mais distante eu vou estar dessa taxa. Né? O custo efetivo vai ser maior, isso eu quero dizer. Né? Claro, porque como é juro sobre juro, eu vou me afastar daquela coisa linearizada. Né? Quando tu dividiu pelos períodos, tu linearizou. Se tu aplicar várias capitalizações, tu está fazendo um juro sobre juro, né? Que é um comportamento exponencial. Então tu vai te afastando, né? O custo efetivo vai ficando maior se tu tiver mais capitalizações ao longo do tempo. Então é isso, gente. Por hoje está excelente. Paramos por aqui. A gente se vê então numa próxima aula. Um grande abraço.